todos com a paz do Senhor, um ótimo dia para todos. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre batalha espiritual. Estamos fazendo a última lição dessa revista, que é Orando Sem Cessar. E hoje estaremos aqui dando continuidade dessa lição. Mas antes de mais nada, quero agradecer a todos que vão entrar nessa live e ver pelas redes sociais. E já antes de mais nada, vamos com a nossa oração, para que Deus abra o nosso entendimento, para que a gente possa entender aquilo que o Senhor deseja falar com cada um de nós. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma a nossa vida em Tuas mãos. Faça Sua vontade e Seu querer. Não permita que nada de mal nos aconteça. Toma o nosso estudo hoje em Tuas mãos. Abra o nosso entendimento e que a gente venha aprender um pouco mais sobre Ti. Que o Senhor, meu Pai, me use como canal de bênção para essas pessoas que vão estar aqui. E que não saia nada do meu coração, mas que cada palavra venha diretamente de Ti. Ajuda-nos, meu Pai, a vencer as tentações todos os dias, a vencer o mal. E que o Senhor continue falando com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Nós vamos aprender da continuidade sobre orar sem parar, sem cessar. A oração, eu quero deixar antes de mais nada, ela nos traz comunhão, ela nos traz intimidade com Deus. Amém? O segundo tópico dessa lição vai falar a oração no Sermão do Monte. O Senhor Jesus falou sobre o assunto no Sermão do Monte, para corrigir as distorções existentes na época sobre a oração. É necessário reconhecer nas palavras dos versos 5 e 8 o que Jesus estava ensinando, qual prática tinha a aprovação de Deus e o que era reprovado. 1.1 vai dizer, oração nas praças e sinagogas. Jesus não estava proibindo orar nas ruas, praças ou sinagogas. É que líderes religiosos da época procuravam as esquinas e os locais movimentados, onde levantavam as mãos para cima na presença das pessoas, para mostrar a elas uma imagem de alguém piedoso e temente a Deus. Eram exibições para serem elogiadas pelo público. Por isso Jesus disse, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. São essas práticas exibicionistas que Jesus proibiu aos seus discípulos, e não as orações em público ou nas igrejas. Ele mesmo ensinava, pregava e curava nas sinagogas. Estava orando quando o Espírito Santo desceu sobre ele no batismo. Sendo batizado também, Jesus orando, o céu se abriu. Ele também orou em público, por ocasiões de ressurreição de Lázaro. João 11, 41, 44. O que Jesus estava proibindo ali, é como aqui o texto já está falando, não eram as orações em público ou as orações nas igrejas, como hoje, antigamente era a sinagoga. As orações, o que Jesus estava condenando o exibicionismo. Pessoas que gostam de ser exibicionistas para mostrar para as outras pessoas que está orando, porque faz a obra. A obra de Deus, ela não é preciso ser amostrada para ninguém. Eu não estou falando também, veja bem claro, existem pessoas que estão fazendo a obra e tiram algumas fotos, divulgam, mas nem todas elas têm a intenção de aparecer. Entendeu? Não é por aparecer, porque eu estou fazendo a obra. Não, nem todas elas são isso. É porque é um ato que ela tem para achar que ela fazendo aquilo, outras pessoas também podem fazer o mesmo. Então, é aquilo. O que Jesus não quer é que a gente queira a glória para nós. É isso que Jesus está falando. Porque a honra e a glória não é para nós. Quando oramos, quando através de nós, não é por nós, mas é através de nós. Perdão. Acontece uma cura, acontece uma libertação, alguém se converte. É isso que Jesus está falando. Não é nós que fazemos. Não é para a gente pegar, olha aí, aqui está cheio de gente, vou orar aqui para todo mundo saber que eu sou um cristão. Não, não é isso.
E ali, ó, tá cheio de gente ali passando necessidade, mas aqui tem um montão de gente e eu vou ajudar aquele necessitado só porque todo mundo está olhando. Não, não é isso. Não é isso que Jesus quer que a gente faça. Jesus quer que a gente ore, faça a obra do Senhor, mas faça a obra verdadeiramente, sem querer aparecer. Porque é que nem aquele, você pregou ótimo, não sei o quê. Pô, obrigado, amém, mas toda a honra e glória de Jesus. Certa vez eu fui evangelizar num lugar, uma pessoa veio correndo e trouxe um amigo e falou, ora que o que ele ora acontece. Falei, opa, calma aí, não é dessa forma. Não é oro e acontece. Eu só sou o instrumento na mão do Senhor. Nós temos que aprender que o Senhor Jesus, ele é o dono da obra. Quando nós passamos em frente a uma construção que está em obra, a gente vai ver lá escrito o nome do engenheiro. A gente não vê o nome do pedreiro, do encarregado, não vê o nome do peão, não vê o nome do material que ele vai usar, não vê o nome das ferramentas. Por quê? Porque quem é o dono da obra é Deus. E aí, ali na obra, quem é o responsável da obra é o engenheiro. Se der algum problema, a primeira pessoa que vai ser procurada ali naquela obra é ele. Então é isso que nós temos que aprender, que a orar, a gente pode orar onde quiser, mas não é para orar sendo exibicionista, para querer trazer a honra e a glória para nós mesmos. O ponto 2 dessa lição vai falar, oração em secreto. Jesus proíbe a ostentação e a hipocrisia. Não há como alguém se mostrar estando no próprio aposento, sozinho em oração, onde ninguém está vendo. Isso, no entanto, não significa que a oração só pode ser aceita se for secreta, mas significa que Deus que é onisciente e onipresente, conhece o nosso coração, nos recompensa, ou seja, as nossas petições e súplicas são atendidas. A oração no lugar secreto, em uma das dependências da residência, sem a comunhão com Deus, tampouco tem a aprovação do Senhor. Então, o que acontece aqui? Jesus, ele não está proibindo, não está te impedindo de orar em público e falar que só aceita a sua oração quando você ora em secreto. Não, não, não. Muitas das vezes as pessoas se escondem para orar em secreto, às vezes até falam assim, me dá licença que eu vou orar ali rapidinho e já volto. Mas isso estão também fazendo o quê? Opa, olha só, ele ora em secreto, ele não quer que ninguém ouça. Está também se exibindo. Não é isso que Jesus quer. Porque às vezes as pessoas falam que vão orar em secreto e naquele secreto só está ele, não tem Jesus. Não tem Deus, não tem a conversa com o Senhor Jesus, não tem a conversa com Deus. Porque a gente tem que entender que a oração nada mais é que duas pessoas ou mais conversando. Agora, existem pessoas que vão, só fala e acabou de falar, não quer nem ouvir a resposta de Deus. Está achando que Deus é só um psicólogo, que você fala, e ele está ali só ouvindo. Mas o psicólogo também, quando você acaba de falar, ele te dá a resposta. Ele tenta te ajudar. E assim é Deus. Ele traz a resposta para você. Mas se você não aceitar, então para de orar de qualquer maneira, só por orar. Ora trazendo realmente a intimidade. Não seja daquela pessoa que ora e fala assim, só fala com aquela pessoa por falar, não gosto dela. Não é isso, Deus não quer isso. Fale com Deus não só por falar, mas fale verdadeiramente. Ore a Ele, entre no seu quarto, naquele secreto. Existem vezes que a gente tem que orar em secreto. Existem vezes que a gente tem que orar e falar com o Senhor assim, Senhor, tudo aquilo que a gente está sentindo. Eu mesmo moro perto do monte, eu moro colado no monte. E aí existem pessoas que sobem no monte, desculpa a pronúncia, o problema é dela, o jeito que ela ora. Mas existem pessoas que oram lá no monte berrando. Parece que eles querem chamar a atenção de quem está lá e de quem não está. Para as pessoas falarem assim, nossa, ele está orando. Não, gente. Quando for assim, tanto seu quarto, seu cômodo preferido, um monte, ora em secreto. O orar em secreto também não é falar, não é só dentro de um cômodo, não. Às vezes é em algum lugar. Às vezes você está no ônibus, indo para o trabalho, você está ali, baixinho, com o olho fechado, orando, e ninguém está percebendo. Por quê? Porque você está orando em secreto. O secreto aqui não é só dentro de um cômodo. O secreto é você orar
para Deus, muitas das vezes sem ninguém saber que você está orando. Certa vez eu trabalhava num lugar onde eu pegava ônibus, era cheio de morador de rua. Uma vez Deus falou assim, ora por essas pessoas. Eu falei, ó Senhor, eu vou orar por essas pessoas, por quê? Eles vão se libertar, vão se converter e nem vão saber que foi eu que orei por eles. Aí Deus só me respondeu assim, de quem é a honra? Minha ou sua? Aí eu fui lá e orei. Eu fui e orei, reconheci. Mas orei baixinho, parei na rua, orei ali, botei a mão em direção àquele lugar e fui orando. É dessa forma que a gente tem que orar. É isso que Jesus está nos ensinando, para que a gente ore, mas ore verdadeiramente. As vãs repetições. Jesus nos instrui com essas palavras, orando não useis de vãs repetições, como gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Isso dá a entender que havia judeus que oravam como gentios, ou seja, os pagãos. Há religiosos que levam horas orando e repetindo palavras sagradas, pois acredita que isso aumenta o seu crédito no céu. O termo grego usado para vãs repetições é batalogeu, repetir palavras sem sentido. A eficácia da oração não está na sua extensão, nem nas repetições das palavras, pois oração é também comum com Deus. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva, desde muito cedo na história, e continua ainda hoje em muitas igrejas. O que acontece? É igual pessoas, muitas das vezes, quando vai orar, em vez de orar, ela fica só repetindo palavras que já estão na Bíblia. Ela fica repetindo versículos bíblicos. A oração mesmo, ela não deu uma palavra que veio do coração dela. Ela só ficou falando, Pai, porque na sua palavra diz, que na sua palavra diz isso, que em Salmo diz isso, que em Mateus diz isso. Irmãos, isso aí não é oração. Isso aí é repetir aquilo que Deus já sabe. Que, Pai, na sua palavra, que o Senhor fez isso. Ele já sabe que ele fez e deixou de fazer. Então você não precisa ficar nessa. Falando, ó Pai, como o Senhor fez lá no deserto. Você vai usar algumas vezes? Sim, mas a sua oração inteira. A sua oração inteira. Você repete as mesmas palavras. Você fala uma palavra e repete outra 500 vezes. Não é dessa forma. Ora naturalmente. Não queira nem imitar nem A nem B, porque cada um tem seu jeito de orar. Tem aqueles que oram mais explosivamente, tem aqueles que oram calmamente, tem aqueles que oram pulando, aqueles que oram gritando. Gente, cada um ora do seu jeito. O independente é que seja de coração para Deus. Não ore querendo fazer repetições e querendo se amostrar, não. Ora diretamente para o Senhor, porque o Senhor vai ouvir suas orações. Se você orar enchendo, como se estivesse enchendo a paciência de alguém, Deus vai acabar, não vai fazer. Quando você repete muito a mesma história para alguém, o que acontece? Vai ter um dia que a pessoa fala assim para você, pô, você já me contou essa história. Eu sei que acontece isso conosco, todos nós às vezes acabamos repetindo uma história e as pessoas vão vir um dia e vão falar, pô, essa história de novo. Então, Deus não precisa de você contar as mesmas coisas sempre. Ora, pede com fé, porque Deus já sabe. Antes de você falar mesmo, abrir a boca, Ele já sabe das suas petições. O ponto 4 desse tópico vai falar, entendendo o ensino de Jesus. O mestre não está condenando a oração longa ou repetitiva, mas as vãs repetições. O próprio Jesus, no Getsêmani, repetiu a mesma palavra 3 vezes na oração. Jesus passou a noite orando no monte, para escolher os 12 apóstolos. Com certeza, essa oração não foi curta. Além disso, ele nos ensina a orar sem nunca desanimar. A oração do Pai Nosso é usada na adoração coletiva, desde muito cedo na história, e continua ainda hoje em muitas igrejas, nos diversos ramos do cristianismo. Algumas igrejas sempre oram o Pai Nosso, outras já não adotam a oração do Pai Nosso.
qual que está certo, qual que está errado? Nenhuma. O que não pode se tornar, o que Jesus está querendo falar aqui, que as nossas orações não podem se tornar uma reza. O que é uma reza? É repetir aquilo, eu vou repetir todo dia, antes de sair de casa, eu vou rezar a oração do Pai Nosso. Porque se eu não sair de casa, se eu sair de casa sem orar a oração do Pai Nosso, meu dia não está bem. Não, não é isso. Se eu não orar, falando para Deus que eu preciso de uma proteção, eu não estou protegido. Não é isso. Não é isso. Aí sim, a gente fazendo isso são vãs repetições. Aí eu só oro assim. Todo dia de manhã eu oro, pedindo proteção. Primeiro eu agradeço, depois eu peço proteção, depois eu peço bênção. Todo dia eu oro nessa ordem. Irmãos, não é isso. Deus não te criou um robô para você ser falar sempre a mesma coisa dessa forma e fazer a sua oração de uma reza. Deus quer uma conversa. Tá, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Caramba, na minha oração eu esqueci de pedir proteção hoje. E agora, o que eu faço? Não, gente, não é. Calma aí, Deus já sabe de tudo. O que Deus quer é dialogar com você todos os dias pela manhã. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Pai. Bom dia, Jesus. É assim, bom dia, Deus. É dessa forma. O que Deus quer é um diálogo entre a gente. Não é repetições de palavras. Mas se eu falo isso, não é isso. A gente tem que ver o sentido do que Jesus está falando, sentido figurado, sentido de parábolas, como ele falava. O que ele não quer, o que ele não quer que a gente faça, é falar aquilo que Deus já sabe. Ficar repetindo, achando que é por eu repetir que eu vou alcançar aquilo. Não, não é. As bênçãos de Deus é alcançada não por repetição de palavras, mas sim por a gente entrar em comunhão com Ele. Amém? Amém. Hoje estamos terminando essa segunda parte. Amanhã eu venho com a terceira parte dessa lição. Quero agradecer a todos vocês que entraram nessa live e que ainda vão assistir pela rede social. Quero deixar, antes de mais nada, antes de encerrar, a nossa oração. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por tudo, agradecer já pelo dia de hoje. Obrigado, toma a vida de cada um, derrama, meu Pai, a sua cura e a sua sabedoria. Toma, Senhor, a vida daqueles que estão enfermos em tuas mãos. Visita hoje os leitos de hospitais, que ali venha haver milagre e o Senhor venha ser glorificado naquele lugar. Toma a vida de cada um nessa manhã, de cada família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus vos abençoe grandiosamente.